escuta só esse áudio e depois eu explico para você melhor. Karen, como que você faz para autorizar Eduardo Almeida Félix Gomes, que eu te mandei? Minha avó criou ele quase como filho. Só que a mãe dele tá viva e a mãe dele não deixou ele ser batizado. Só que a minha avó conseguiu autorização pelo pai dele para ele ser batizado. Só que o pai dele faleceu. E aí agora não tem aqui pede para solicitar permissão, mas faz muito tempo que tá para solicitar permissão, desde 2015. Então, essa situação da Emily é uma situação que acontece, é muito normal. Então, nós temos muitas pessoas que possuem familiares biológicos e familiares de criação, né? E aí o que acontece? Elas esquecem ou não sabem, né, que podem incluir essas famílias de criação na árvore familiar, normalmente, como um ramo separado, lógico, porém ele vai ter os mesmos direitos de proximidade familiar na hora de fazer as autorizações para as ordenanças. Então, por exemplo, nós sabemos que pela regra dos 110 anos, eu só posso fazer pelos meus parentes próximos. E eu só posso autorizar se for... Só quem pode autorizar são o cônjuge, os filhos maiores de idade, os pais e os irmãos. Esses são os parentes mais próximos que podem autorizar. Isso vai servir também para o parentesco de criação. Tá? Então, na árvore familiar, nós podemos incluir familiares de diversos parentescos. Sempre que eu incluir um familiar e não editar o parentesco, esse parentesco, por padrão, vai ser biológico. Se ele não for biológico, então eu preciso acessar a página pessoal desse parente e editar o parentesco dele com as demais pessoas ou comigo mesmo, se for o caso do meu parente, ok? Então, e é o que eu vou fazer agora com a Emily. Então, a Emily não estava conseguindo mais essa autorização porque o Eduardo, que era filho de criação da avó, detalhe, filho de criação porque ela criou o Eduardo vivia na casa dele, era um testemunho da própria avó, mas ele não tinha um documento de adoção comprovando essa criação, né? O que, na verdade, não existe, seria a adoção, né? Então, por isso que a gente coloca o parentesco de criação. Existe também lá na lista de parentescos o parentesco por adoção, que aí seria aquele que a pessoa foi no juiz e adotou legalmente a pessoa, tá bom? E existe o de criação, aquele que existe somente testemunhos, né, de pessoas, da própria pessoa que criou, ou do filho, ou de outras pessoas que conviviam com essa família, de que ele foi realmente criado e que existia esse vínculo tão forte, né, entre os dois. Então, é o que acontecia aí com esse parente da Emily, né? No caso, o Eduardo, com relação à vozinha da Emily. O Eduardo também não tem parentes mais próximos vivos que poderiam autorizar. Então, a própria avó da Emily, que foi mãe de criação dele, é que vai fazer isso. Então, presta bem atenção que eu vou te mostrar detalhadamente como que eu fiz, desde acessar a árvore da Emily até editar o parentesco e solicitar a autorização. Combinado? Presta bem atenção e se você tiver qualquer pergunta, por favor, comenta aqui e pergunta que eu tiro as suas dúvidas e te ajudo se você tiver um caso parecido desse na sua árvore familiar também, ok? Uma coisa importante é que a Emily, ela não estava junto comigo, então eu precisei acessar a árvore dela pelo recurso ajudante. Então, eu já vou te ensinar também, vou te mostrar como que a gente faz para acessar o recurso ajudante e como é que foi que eu fiz com ela, tá bom? Então, cola aí e presta atenção. Então, primeiramente, eu vou acessar a minha árvore familiar com o meu usuário e com a minha senha, tá bom? Agora, eu vou selecionar a opção de planejamento através dos recursos de ajudante. Então, eu cliquei lá no recursos de ajudante e lá na aba de planejamento, eu vou encontrar a Emily na minha lista, porque ela já era minha ajudante, tá bom? Então, anteriormente, eu já tinha incluído ela na minha lista de planejamento. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo aqui no canal explicando. Então, agora, eu já estou dentro da árvore da Emily, vou abrir a árvore dela e vou encontrar a vozinha da Emily. Pronto, encontrei. Agora eu vou acrescentar o Eduardo como filho dela. Eu já tenho o ID, porque o Eduardo já existe, tá? No Family Search. Peguei o ID do Eduardo e vou acrescentar essa correspondência. Pronto, aqui ele já está incluído. Se eu deixar assim, ele vai ficar como filho biológico da Luzia, mas ele não é, ele é filho de criação. Então, para ficar certinho,
Vamos alterar esse parentesco. Entrei na página pessoal da Luzia, clico em família e agora eu clico na canetinha que fica do lado do nome do Eduardo. E agora eu vou acrescentar o parentesco, que no caso aqui é de criação. E aí eu vou salvar. Vou fazer a mesma coisa com o esposo da Luzia, vou colocar como sendo de criação. Prontinho. Aí agora eu vou clicar no Eduardo, vou na página pessoal dele, lá na aba de ordenanças, e vai pedir a permissão. Eu vou solicitar essa permissão, vou dizer que tenho permissão. O Eduardo não se casou, tá? Porque ele faleceu jovem. Quem vai autorizar é o pai ou mãe, no caso de criação, que é a Luzia, a vozinha da Emily. Então, vou colocar o nome da Luzia e tem que colocar o nome do jeito que está na árvore, tá bom? Eu não posso colocar diferente. Coloquei os dados de contato e pronto. Eu vou, então, esperar essas ordenanças serem analisadas. Essa análise ela é feita por uma equipe dos missionários de serviço do Family Search e eles vão analisar se os dados do Eduardo estão certos. Eles vão analisar se a pessoa que está autorizando, está no rol dos parentes mais próximos para estar dentro da regra dos 110 anos e se certificar de que eu estou obedecendo a regra dos 110 anos para poder realizar essa ordenança. Estando tudo bonitinho, eles autorizam. E aí, essa reserva, ela vai direto para a sua lista do templo. Você recebe um e-mail dizendo, você foi autorizado e tal. E aí, você só precisa ir lá na lista do templo, selecionar essa ordenança e pedir para imprimir. E aí, o que aconteceu nesse caso específico é que no dia seguinte, a gente já recebeu uma autorização. Olha aqui, a mensagem da Emily. E deixa eu te mostrar como é que fica lá na lista, como é que a gente faz para gerar o cartão de ordenança dele. Vem comigo que eu vou te mostrar. Você vai entrar no menu Templo, depois você vai em Minhas Reservas. Lá nas Minhas Reservas vai aparecer uma lista com todas as suas reservas. E no meio delas vai estar a pessoa que liberou lá do Family Search, tá bom? Então, você procura ele na lista. Eu vou procurar ele aqui o Eduardo. A gente vai selecionar esse campo que fica do lado esquerdo do nome dele. Volta lá para cima e clica em imprimir. Você tem duas opções. Imprimir o cartão de ordenança ou imprimir uma SOF, que é uma solicitação de ordenança familiar. Esse a gente não usa mais, tá? Então, a gente sempre vai imprimir o cartão de ordenança. Clica aqui e vai imprimir. Eu não vou imprimir porque a Emily ainda deixou aqui na lista, como não impresso, e para facilitar ela encontrar ele, né? Então, eu não vou mexer, vou deixar do jeito que tá. Mas é só clicar aqui e seguir adiante que você vai conseguir gerar o cartão. Ou você pode compartilhar com o templo ou com um indivíduo, que pode ser um amigo, pode ser um membro da sua ala, pode ser uma pessoa que você conhece que está indo para o templo. Essas duas opções você só vai selecionar quando você não tiver previsão para ir ao templo e realizar essas ordenanças, tá bom? Para não ficar parada na tua lista, tu compartilha ou com o templo ou com alguma pessoa que seja teu amigo. Não imprime o cartão e entrega na mão de ninguém. Compartilha sempre pelo sistema, que é para você ter certeza que vai ser feito e não vai ser feito em duplicidade. Às vezes a gente fica imprimindo cartão, vários cartões, fica com um para mim, passa para um amigo, aí o cartão se perde, você não sabe onde está, não realizou a ordenança, ou pelo menos não foi registrada, enfim, dá uma bagunça. Então, por isso que agora tem essa opção de compartilhamento, ou com o templo ou com o indivíduo, para tudo ficar registrado no sistema e nada ser feito em duplicidade ou mesmo deixar de ser feito. Ok? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês. E já que eu ajudei vocês, o que você acha de me ajudar também? Compartilha esse vídeo, curte, comenta e me ajuda a fazer com que ele chegue a mais e mais pessoas que possuem essas dúvidas também. E também para encontrar o nosso canal, tá bom? Então, compartilha, curte e comenta para nos ajudar no alcance das pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.